Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Janelas da Ortodontia. Eu sou a Natália, estudante de mestrado da São Leopoldo Mandic. Estou aqui ao lado da nossa colega Rebeca Schwab, nossa amiga. E hoje o episódio é com a doutora Ana Carolina Perdigão, É nossa querida, a nossa amiga querida carioca, com sotaque que já entrega. Só um pouco de sotaque do Rio, carioca. A nossa amigona. Carol, o tema de hoje qual é? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características do paciente infantil quando ele chega no nosso consultório. Como que a gente consegue diagnosticar se está tudo certinho ou se a gente precisa intervir, se a gente precisa fazer algum tipo de tratamento nesse paciente, ainda criança. Então, a gente vai falar um pouquinho, um bate-papo sobre o que é normal, porque para a gente saber o que não é normal, a gente precisa saber o que é normal. E para isso, eu no meu consultório, eu olho basicamente 5 coisinhas, né? A primeira que a gente precisa, todo mundo que trata criança precisa saber, é cronologia de erupção. Você precisa saber aonde aquele dente tem que descer, quando ele deve descer, porque a ausência de um deles pode interferir em tudo. Então, a primeira coisa que todo mundo que trata criança deve saber é a cronologia de erupção. A segunda que a gente tem que olhar é a relação antero-posterior, né? E acho que é mais fácil para os pais também, principalmente o classe 3, né? Que a Rebeca já falou bastante no podcast anterior, né? Então, o classe 3, quando ele tem aquela discrepância, os pais logo notam que tem alguma coisa errada. Então, eles já procuram ajuda, o que facilita bastante, assim, pra gente. E o classe 2, que é um pouquinho mais difícil, porque a criança, ela é 2, né? E ela vai permanecer 2 por um bom tempo. Então, como saber se esse 2 é normal ou se ele realmente vai ter uma diminuição, né, da mandíbula? E, na minha opinião, é o mais difícil, porque o pai demora a levar, né, no ortodontista para a gente conseguir fazer esse diagnóstico precoce e tratar essa criança. Outra coisa que eu olho bastante é a relação vertical. Se a criança já tem alguma alteração vertical e se a gente precisa tratar, né? Transversal. A gente precisa olhar o transversal dessa criança também. Se ela tiver uma mordida cruzada, então a gente também precisa ficar atento a isso e saber intervir também. O que seria mais comum no teu consultório? Crianças que precisam ou as que não precisam de tratamento? Acho que precisam. As que precisam. Difícil eu ter lá no consultório uma criança que não precise de expansão. Às vezes, o espaço do dente descido, ele é menor do que o dente permanente, né? Então, quando a gente olha uma radiografia, e normalmente eu solicito em torno dos 6 anos, né? Quando muito novo, eu não solicito a panorâmica porque o grau de mineralização do dente pode não ser suficiente para a gente conseguir ver aquele iniciozinho ali da mineralização do dente permanente, o que pode levar a um equívoco, né? Quando a gente for fazer o diagnóstico achando que não tem, né, aquele dentinho permanente ali. Então, eu procuro entre 5 e 6, não antes disso, por conta dessa mineralização na panorâmica, né? E quando a gente olha essa panorâmica, pelo menos os casos que eu tenho recebido no consultório das crianças, difícil ter uma criança que tenha espaço suficiente, aquele arco de Baumer, né, que é o que a gente quer, mas que nenhum pai quer. Nenhum pai quer aquela criancinha com aqueles espacinhos entre os dentes, né? Eles querem aquele dentinho certinho. Só que a criança que tá com aquele dentinho certinho, essa criança não vai ter espaço pro dente permanente. E às vezes até já tem apinhamento, né? Exato. Então, é difícil a gente não tratar, porque se a gente não tratar, essa criança vai ter impactação de principalmente canino, que é muito comum, né? E isso é um problema, todo ortodontista sabe e se arrepia quando pega um, né? E os apinhamentos dentários são todos passíveis de tratamento ou existe algum que seja normal na criança? Não, durante o período transitório na dentição mista, a gente pode ter sim um apinhamento transitório normal, tá? Nos incisivos inferiores, principalmente. Mas e aí esses não precisam de tratamento? Não, a gente só acompanha. Mas é na dentição mista. Na dentição decídua, não. A gente não tem apinhamento na dentição decídua.
Quando a gente está fazendo a troquinha do dente descido, que é um dentinho pequeno, para um dente permanente que é maior, então às vezes você não trocou os descidos suficientes ainda para desfazer esse apinhamento. Então a gente tem que observar e às vezes, quando muito grande o apiamento, a gente faz umas extrações, né, dos descidos para tentar ajudar, mas aí é caso a caso, tem que ser avaliado, né? E tem pais que chegam no consultório também e ficam apavorados porque às vezes os centrais inferiores nascem atrás dos dentes descidos, Tô né? passando isso inclusive na família. Minha sobrinha, Maria Luísa, ela tá fazendo essa troca e ela chegou, tia, eu tô muito preocupada, porque os dentinhos dela, inferiores, já estão apontando, né, na lingual e os decidozinhos ainda estão aqui. Eu falei, não, Maluzinha, pode ficar tranquila que tá tudo bem. Isso é muito comum, né? Muito comum, muito. E aí- E é uma coisa que assusta tanto o pai quanto a própria criança, né? E a importância dos pais levarem, né, para fazer a extração do Com tecido, certeza. porque não vai cair o tecido. Não. Se o dentinho rompeu fora do lugar, É. então aquele dentinho o de leite, ele não vai cair. Precisa né? de uma ajuda ali, né? Tem que fazer a Precisa de uma extração ajudinha. pro dente ir pro lugar. E isso é bem comum, né? Essas ajudinhas que o ortodontista dá, né? Esses empurrãozinhos pro dente acabar erupcionando no lugar certo. Então, por isso, mais uma vez, que tem que acompanhar. Mesmo que esteja tudo bem, essa criança tá com espaço, arco tipo 1 de Bálmica, quando a gente tem o espaço, né? Tá tudo certo. Ela ainda assim precisa acompanhar, porque se a gente tiver uma retenção prolongada de um tecido ali, já é o suficiente pra gente ter um problema na arcada mais pra frente. Para mudar o curso, né, do Pois é. dente. E existe até estudos que falam que, dependendo do estágio de risogênese do dente, às vezes até evita uma reabsorção radicular se a gente realizar o tratamento naquele período. Então, isso só o ortodontista para analisar, avaliar, né? Para avaliar É. isso, né? Tem que ter esse acompanhamento. Por mais que esteja tudo bem, o tudo bem também tem que ser acompanhado para não causar nenhum tipo de problema mais na frente, né? A indicação de extrações é um tipo de tratamento, né? Não é É, só... Com os certeza. pais acham que o tratamento é só pro aparelho. E às vezes não, né? Às vezes uma indicação é certa da extração daquele dente descido. A extração certa, na hora Na hora certa. certa, já é um baita perfeita. tratamento, É. né? Então não, E às não- vezes evita, inclusive, um tratamento, né? Porque Mais pra se frente. tirar também vários ao mesmo tempo, acaba também prejudicando muito a mordida dessa criança, né? Acaba até diminuindo a arcada, O arco, ao o invés de perímetro ajudar do na arco, erupção e no espaço, né? Então, são várias Então- características que a gente tem que estar ali de olho. A criança, ela realmente tem que ser acompanhada de perto. Mesmo aquelas que não têm nenhuma característica no início, ela precisa ser acompanhada porque anquilose em criança é muito normal. Que é o dentinho descido, ele ficar retido ali no alvéolo e não esfoliar, né? E isso é bem comum. Criança vive batendo, né? A gente vive tendo traumas. Então, isso é uma das causas da anquilose, dentre várias outras, né? Então, isso tem que também ficar de olhinho, né? E é legal falar do sinal, né, da anquilose. Quando que percebe que tem uma anquilose, por exemplo, quando o dente ele fica em infraoclusão, né? O dente Infraoclusão. Quando você vê que do outro lado já esfoliou, já caiu, e o outro lado não, porque a cronologia de erupção, um dentinho vai acompanhando o outro. Então, se um cai e o outro não, já é uma coisa pra gente ligar um alerta. Por que que um lado tá assim e o outro não? Porque as coisas andam mais ou menos juntas, né? Uma diferença pequena é normal. Mas se tá se prolongando, a gente precisa não ficou procurar. nem molinho, né? O dente tá lá duro. É. E Tem aquele dente que ficando ali investigar. por muito tempo acaba prejudicando o curso do permanente, né? Causas Acaba desviando o hormonais curso. também, é importante a gente falar, né? Eu tô com uma criança no consultório que ela tava com atraso na erupção dos dentinhos, ela tinha todos os dentes, uma falta de espaço, mas ela tava bem atrasada em relação, 9 anos, começando a trocar incisivos, né? Não é muito comum na cidade. E aí eu conversei com os pais a respeito de investigar, saber a questão hormonal dela, se estava tudo bem, e de fato não estava. Ela estava realmente com uma deficiência hormonal, então também tem essa questão, né? Qual A idade? importância, 9 anos. 9 anos. a importância de fazer uma avaliação também multidisciplinar, Não é, né? não De é saber só o encaminhar ortodontista, também para outros profissionais que, quando a gente identifica alguma com alteração, certeza. né? Com certeza. Legal. E Carol,
você trabalha com seu pai, né? Ao lado do seu Sim. pai, atende em Niterói e no Rio de Janeiro. Isso. Meu pai é buco, então eu nasci, cresci vendo cirurgia. Família inteira da área médica também. Então era sangue pra tudo que é lado lá em casa. E quando eu acabei me formando, né, eu pensei muito em fazer buco. Qualquer coisa, menos sangue. Eu gosto de sangue. Eu já... Ai, você gosta! Eu gosto Não de sabia! sangue. Mas eu gosto de rotina. Você acompanha as cirurgias? Acompanhei muito no início, mas é muito puxado. Porque o meu pai ele tem uma rotina de consultório o dia inteiro. E à noite, ele faz as cirurgias dele à noite, que é quando o centro cirúrgico está mais vazio. Porque durante o dia o hospital realmente é muito cheio, né? Então ele acaba fazendo consultório durante o dia e cirurgia à noite. E no dia seguinte ele passa em visita, né, nos hospitais. E retoma o consultório. Então, assim, é uma rotina que realmente tem que gostar muito, muito. Meu pai já passou Natal dentro do centro cirúrgico, porque teve uma emergência, ele teve que operar uma criança, era até criança, né? Então, tem coisas que não dá pra esperar. E eu já gosto de rotina. E, gente, a ortodontia, ela é linda. E eu me achei Concordo. na ortodontia. Eu nem penso mais em cirurgia, eu nem pego mais uma carpulha. Nem lembro a última vez que eu Carpule? peguei. O que é carpule? Também não sei mais. É, Mas eu tinha o coração dividido por conta do meu pai, né? Que é um exemplo pra mim. E graças a ele, assim, que eu conquisto quase tudo na minha vida, né? Porque eu não vou tirar meu mérito também de esforço, né? Mas ele me apoia demais, ele... e essa parceria é muito interessante do buco, já junto com o ortodontista, porque a gente precisa confiar muito no Muito, buco para poder muito. indicar. E ele sendo seu pai, então tem total sintonia ali, né? a gente tem as nossas divergências também, né, gente? Não é esse, também esse mal, não, né? Mas não, assim, a gente senta e a gente discute mesmo os casos. Essa facilidade que eu tenho é diferente, né? Realmente, os nossos pacientes, eles são privilegiados por isso, porque a gente senta juntos para discutir o caso, sabe? E poucas as pessoas que têm essa disponibilidade de estar lá com o buco discutindo, né? Então, E planejando junto. Diagnosticando junto a ortodontia e Diagnosticando. cirurgia, né? exato. Então, assim, é bem legal essa parceria que eu tenho com meu pai. E é meu grande incentivador, ele é minha inspiração. É por ele que eu tô aqui. E por mim também, né, gente? Mas ele me incentivou muito. Quando eu falei que queria fazer o mestrado, ele foi o primeiro a falar: você vai? Você quer? Você vai? E aí eu vim. Tá ele até que- mineirinha agora, você vai? É. Depois de 2 anos de mestrado? Que é a convivência, até tá o convivendo sotaque com a que era mineira, tão carioca, né? tá? Você vai? Daqui a pouco eu tô comendo as palavras também, igual a Rebeca. Ai, Carol, eu quero te agradecer pela presença hoje. Dizer que eu vejo você uma pessoa, assim, de muito sucesso ainda mais, né? Ainda mais sucesso pela frente. Você tá apenas no início, né? Só no início. E você tem um potencial enorme, assim, você se expressa muito bem, você é muito inteligente, você é esforçada, dedicada, né, no que faz. Então, muito obrigada por ser um exemplo para nós também. Ai, Nath, obrigada a você. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha experiência para vocês. A ortodontia infantil não foi uma paixão desde o início na minha vida, mas a partir do momento que eu tratei a primeira criança e que eu vi aquela resposta daquela criança, gente, me apaixonei pela ortodontia infantil. Você tem grande influência nisso. Que você é uma apaixonada pela ortodontia infantil e você tira o melhor das pessoas. E você com certeza pegou esse lado meu, que nem eu sabia. E aí eu tô aí apaixonada pela ortodontia infantil igual você. Obrigada, Nath. Obrigada. Obrigada pelo incentivo que você dá pra gente, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho e por acreditar na gente. Você acredita demais na gente que a gente acredita na gente. Obrigada. Obrigada pela presença e logo mais episódios do podcast Janelas da Ortodontia.